Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Guedes Dias, sou médico assistente de gastroenterologia e endoscopia digestiva do Gastrocentro da Unicamp e médico endoscopista do Hospital Madre Teodora aqui de Campinas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão do Centro de Treinamento e Ensino da SOBED pelo convite para que eu pudesse dar essa aula para vocês. O tema da nossa aula de hoje será sobre úlceras pépticas, gástricas e duodenais. Então, inicialmente, como que se conceitua uma úlcera péptica? Uma úlcera péptica é uma lesão com perda da integridade da mucosa, que geralmente se estende além da muscular da mucosa e atinge as camadas mais profundas da parede gástrica ou duodenal, geralmente atingindo a camada muscular a própria. Existem estudos que mostram em pacientes que foram submetidos a exames de check-up, de rastreio, que 70% dos pacientes que apresentavam úlcera péptica não apresentavam sintomas, eram pacientes assintomáticos. Em relação à epidemiologia, a prevalência da úlcera péptica se situa em torno de 5 a 10% da população durante a vida, e geralmente o local de maior acometimento é o duodeno. Ela é mais comum no tipo sanguíneo O e é a principal causa de hemorragia digestiva alta. Em uma casuística realizada pela Universidade da Califórnia, as úlceras pépticas foram responsáveis por 35% das causas de sangramento gastrointestinal que necessitaram de internação hospitalar. Sua taxa de mortalidade ainda continua alta, entre 5 a 10% dos casos, geralmente em casos de sangramento grave e muito associados a pacientes com idade avançada. Apesar disso, o sangramento geralmente costuma ser autolimitado em 80% dos casos. Em relação à fisiopatologia, geralmente a úlcera se forma quando ocorre um desequilíbrio entre os fatores de agressão, os principais são o próprio ácido produzido pelo estômago, os anti-inflamatórios, o H. pylori e o cigarro, e os mecanismos de defesa e de reparação da mucosa gastroduodenal. Em relação à etiologia, se sabe que os principais fatores são relacionados ao H. pylori e também à utilização de anti-inflamatórios não esteroidais e o ácido acetilsalicílico. Embora existem outras causas, como exposição a outros medicamentos, como o corticoide, o clopidogrel, medicamentos bifosfonados, cloreto de potássio, espironolactona, alguns em relação à própria quimioterapia. Lembrar também da etiologia hormonal, tendo como principal causador o carcinoma, ou seja, na síndrome de Zollinger-Ellison, doenças como que tem forma infiltrativa, como a doença de Crohn, a sarcoidose, úlceras associadas a outras doenças, como insuficiência renal, cirrose hepática, pacientes que estão internados em UTI, e também deve-se lembrar também das infecções oportunistas, como o citomegalovírus, tuberculose, sífilis e, mais recentemente, a mucormicose. Esse gráfico aqui que eu trago para vocês, foi retirado do slide, ele mostra, então, a proporção em relação à etiologia. A gente pode ver que nas úlceras duodenais, em torno de 80% a 85% das vezes, o seu principal fator causal é o H. pylori. Assim como na úlcera gástrica, essa proporção cai um pouquinho menos, em torno de 75%, e os anti-inflamatórios são responsáveis mais ou menos por 15% a 30% das úlceras gástricas e duodenais. Em relação ao Helicobacter pylori, a gente sabe que a principal via de aquisição é a orofecal ou oro-oral. Geralmente, o contágio acontece na infância. Tem se visto ao longo dos últimos anos é que a prevalência vem diminuindo, mas, ao mesmo tempo, a resistência aos antibióticos vem aumentando. Está associado a um baixo nível socioeconômico, é a principal causa de doença ulcerosa péptica, como vimos no slide anterior, e existem algumas cepas que são já bem identificadas, que demonstram uma resposta inflamatória acentuada, geralmente tem maior associação tanto com a formação das úlceras pépticas, mas também com um efeito carcinogênico, especialmente do adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal e os linfomas MALT. Em relação ao Helicobacter pylori, é importante também saber que eles atuam tanto na gênese da úlcera péptica e duodenal. Em relação à úlcera duodenal, geralmente
a gente observa uma infecção que está limitada ao antro gástrico, nas quais observamos um aumento acentuado da gastrina e da produção ácida, ou seja, com pH mais baixo, o que favorece, então, são os indivíduos geralmente que são hipersecretores, favorecendo, então, a formação da úlcera duodenal. Quando a infecção pelo H. pylori, ela se estende em direção ao corpo gástrico, ocupando todo o estômago, ou seja, uma pangastrite, o que se nota o principal meio de formação das úlceras gástricas. Então, esses pacientes geralmente são hipossecretores, ou seja, apresentam também um pH um pouco mais alto. Os anti-inflamatórios não esteroidais, OAS, são a segunda causa mais importante de doença ulcerosa péptica. Geralmente, como dito anteriormente, corresponde a 15% a 30% das úlceras. E o seu mecanismo de agressão ocorre por uma redução da barreira mucosa. Esses medicamentos, eles têm a característica de inibir a ciclooxigenase 1, e essa enzima inibe, então, a prostaglandina E2, que tem um papel importante na homeostase da mucosa gástrica, já que a prostaglandina E2 é responsável tanto pela síntese de bicarbonato, como a síntese de muco, e também pela inibição da secreção ácida, ocasionando, então, aquele desbalanço entre os fatores de agressão e os fatores de proteção. Em relação ao quadro clínico, geralmente os pacientes apresentam um quadro de síndrome dispéptica. Os principais sintomas apresentados são a dor epigástrica, a saciedade precoce e a plenitude pós-prandial. Existem diferenças em relação a características dos sintomas quando a gente suspeita de um paciente com úlcera gástrica e úlcera duodenal também. Pacientes com úlcera gástrica geralmente têm sintomas que pioram com a alimentação e geralmente também podem apresentar-se, queixar no consultório de náuseas. Já os pacientes com úlcera duodenal, a história clássica relata que são sintomas dispépticos que aparecem 2 a 3 horas após a alimentação, com piora durante a noite, quando o paciente então fica em jejum, inclusive associado a despertar noturno, clocking, e geralmente os sintomas recorrentes desse tipo de úlcera melhoram com a alimentação. Então, em relação à avaliação endoscópica, que é o nosso alvo dessa aula. Então, a primeira avaliação que o médico endoscopista tem que fazer frente ao achado de uma úlcera num exame endoscópico é tentar diferenciar se essa úlcera tem características de benignidade ou de malignidade. Para isso, teremos que observar, então, algumas características. Primeiro, a localização. Geralmente, as úlceras benignas, elas costumam estar associadas a áreas onde o epitélio é não secretor, como o antro, a incisura e a pequena curvatura do corpo gástrico. Importante lembrar do tamanho. As úlceras malignas geralmente costumam ter tamanhos grandes, as bordas, a profundidade da úlcera, o aspecto da base, as margens e também avaliar a mucosa subjacente, procurando ver se existem linhas demarcatórias que possam denotar uma úlcera de aspecto maligno. Em relação à úlcera, também é importante o endoscopista ter o conhecimento da classificação de Sakita, que ela vai avaliar os estágios evolutivos das úlceras. Sakita, primeiramente, descreveu esses estágios evolutivos em relação às úlceras malignas, quando observou que muitas dessas úlceras, no decorrer do tempo, acabavam cicatrizando. Posteriormente, essa classificação também foi utilizada para a avaliação das úlceras benignas. Ela é dividida em 3 estágios, então a úlcera pode ser ativa, pode ser em cicatrização, quando a gente utiliza uma letra que é a letra H, de Healing, e pode já estar cicatrizada, quando a gente vai utilizar a letra S, SCAR. Essas letras são divididas em 2 subtipos, que a gente vai ver adiante. Importante lembrar que essa classificação, apesar de ser amplamente aceita, ela apresenta uma discordância, muitas vezes até importante, entre observadores, já que a gente costuma observar a presença de características de mais de uma fase nas lesões que nós encontramos na endoscopia. Em relação à classificação de Sakita, a lesão A1 ou seja, uma lesão ativa, que geralmente tem bordas planas e nítidas, um fundo com fibrina e, por vezes, também são observados restos necróticos. Nessa fase, o que se nota de forma bastante importante é o edema ao redor da lesão. Quando essa úlcera evolui para
para a classificação A2, as bordas tornam-se, então, bem definidas, às vezes elevadas, ela tem uma forma um pouco mais nítida, a gente perde um pouco desse edema, e o fundo ainda permanece com uma fibrina espessa e clara. A fase subsequente é a H1, já, ou seja, uma úlcera já em cicatrização, na qual a fibrina torna-se mais tênue, ela inicia-se, então, uma discreta convergência de pregas e se observa, então, a hiperemia marginal, ou seja, já o tecido de granulação. H2, a gente vai notar, então, algumas ilhas de tecido de regeneração, com convergência nítida de pregas, e essa hiperemia marginal fica muito intensa. Já quando as úlceras já estão cicatrizadas, a gente pode observar a S1, na qual se observa a formação de uma cicatriz de característica avermelhada, ou seja, ela apresenta ainda uma reação inflamatória adjacente residual. E quando o processo de cicatrização está completo, teremos então uma úlcera cicatrizada, uma S2, onde se observa uma cicatriz branca, quando podemos perceber também retrações adjacentes, né? No bulbo duodenal é comum a formação de pseudodivertículos adjacentes a essa retração. Também em relação à avaliação endoscópica, o médico endoscopista, ele vai realizar biópsias, para ser feito o estudo histológico da lesão, deve diferenciar também se é uma úlcera benigna ou maligna. A pesquisa do H. pylori, que pode ser feita através do teste da urease ou do estudo histopatológico, e também os aparelhos mais modernos, eles podem nos ajudar a avaliar alguns fatores que podem favorecer a presença, então, das lesões malignas. Então, aparelhos de alta definição que apresentam tanto a magnificação quanto a cromoscopia digital podem nos ajudar a observar a presença de linhas demarcatórias, irregularidades de criptas e também alterações no padrão vascular que podem sugerir lesões malignas. Em relação às úlceras duodenais, geralmente as biópsias não são recomendadas de rotina, elas geralmente apresentam um índice baixo de malignidade e as biópsias vão estar reservadas apenas para aqueles casos de forte suspeita de lesões específicas, ou pacientes com histórias, por exemplo, de imunossupressão, doença de Crohn, ou lesões de caráter infiltrativo, muitas vezes associados a tumorações que acabam invadindo o bulbo duodenal, o duodeno por contiguidade. Já em relação às úlceras gástricas, a gente vai ter uma mudança desse panorama. Geralmente, vamos realizar as biópsias nos 4 quadrantes. Existem alguns autores que até sugerem que não sejam realizadas as biópsias em pacientes, às vezes, jovens, que já têm uma história clássica como o uso de anti-inflamatório, mas no nosso meio, onde ainda temos uma prevalência bastante aumentada do câncer gástrico, a orientação é de, sempre que possível, realizar as biópsias. Existem alguns fatores que podem nos ajudar na suspeita de lesões malignas, ou seja, né, quando encontramos, como já dito, irregularidade na mucosa adjacente, quando, ao se deparar com alguma úlcera, notamos que as bordas delas são friáveis e mal definidas, e quando as pregas adjacentes a essa úlcera tornam-se confluentes ou apresentam áreas de interrupção. É importante saber que até 4% das úlceras gástricas consideradas benignas na endoscopia inicial são subsequentemente diagnosticadas como neoplásicas. Portanto, muitos autores recomendam que uma nova endoscopia em 8 a 12 semanas após o diagnóstico da úlcera, para confirmar a cicatrização após um curso, então, de 8 semanas com o uso de inibidor de bomba de prótons. Em relação à pesquisa do H. pylori, ela pode ser feita através do teste da urease, que é um teste químico, na qual nós colhemos alguns fragmentos tanto do corpo quanto do antro gástrico. Esses fragmentos são colocados em um meio, uma solução que contém ureia. Essa ureia, na presença da bactéria, a bactéria vai produzir através a enzima urease, que vai degradá-la e produzir, consequentemente, amônia, com uma mudança do pH. Geralmente, nessa solução, ela contém um corante que é sensível à mudança do pH, ou seja, ele vai acabar ocasionando a mudança da cor. Então, é de fácil leitura, existem testes da urease de 5 minutos de leitura, de 30 minutos e até de 24 horas.
Também pode ser feita a histologia, que é considerado o padrão, que é mais utilizado hoje no dia a dia, né? Principalmente quando a gente queremos avaliar outras alterações que possam estar relacionadas a risco para neoplasia gástrica. Então, em relação à histologia, nós vamos fazer, geralmente, 2 fragmentos no antro, na pequena e na grande curvatura, 3 centímetros proximais ao piloro, no corpo, na pequena e na grande curvatura, e quando a gente quer fazer uma avaliação mais completa, avaliar a presença de atrofia de metaplasia intestinal, também se recomenda a coleta de um fragmento da incisura, né? Lembrar que a pesquisa de H. pylori pode apresentar falsos negativos, então é muito importante que tanto os inibidores de bombas de próton sejam suspensos, quanto se o paciente fez algum curso de antibiótico terapia, também deve realizar um intervalo para fazer o exame endoscópico. Em relação aos IBPs, esse tempo é de 2 semanas, e a recomendação para o paciente que fez a utilização de algum antibiótico, esse tempo de interrupção deve ser de 4 semanas. Em relação às complicações mais comuns das úlceras pépticas, a gente tem o sangramento digestivo, cuja mortalidade gira em torno, nos estudos atuais, em torno de 10%. A perfuração, mais ou menos em 5% dos casos, geralmente o local mais frequente é a parede anterior do duodeno, com uma mortalidade que pode chegar a 30% a 50%, e as estenoses. A principal causa de estenose é a neoplasia, geralmente ela ocorre junto ao piloro, mas a segunda causa é a doença ulcerosa péptica. Então, em relação a essas complicações, a principal é a hemorragia digestiva alta. Importante, isso também foi tema de uma aula já aqui no projeto Trilhas, vale a pena rever. E a gente tem, então, a principal classificação que o endoscopista vai fazer frente a um quadro de uma hemorragia digestiva alta por uma úlcera péptica é a classificação de Forrest. A classificação de Forrest, ela tem como 2 características, que é a avaliação do risco de ressangramento, através das características da úlcera, ou seja, a gente vai avaliar se essa úlcera apresenta sinais de sangramento ativo ou estigmas de sangramento recente, e também ela vai, por isso, determinar a necessidade ou não de terapêutica endoscópica. Ela pode ser dividida, então, naqueles pacientes que apresentam sangramento ativo. Esse sangramento ativo pode ser em jato, na classificação 1A, ou seja, são pacientes que apresentam sangramento geralmente de arterial. A classificação 1B, ela vai ser, então, aqueles pacientes que vão ter um sangramento ativo em babação, ou seja, um sangramento que tende a ser mais venoso. A segunda parte da classificação a gente vai utilizar, então, para aquelas úlceras que apresentam algum estigma de sangramento presente, então, que vão ser caracterizados pelo numeral 2. Então, a gente vai ter o 2A, o 2B e o 2C. O 2A, a gente observa a presença de um vaso visível. Geralmente, esse vaso pode ter até um aspecto meio perolado, é um tipo de lesão que, apesar de não estar mais sangrando, tem um alto risco de ressangramento, os estudos mostrando em torno de 40% a 45%. Podemos nos deparar com a presença de um coágulo aderido na base dessa úlcera, ou, às vezes, já apresentar apenas a presença de um fundo hematílico. E as úlceras classificadas como Forrest 3 são as úlceras com base limpa, na qual que não apresenta mais estigmas de sangramento. Qual a importância? Então, em relação à classificação de Forrest, as úlceras com Forrest 1A, 1B e 2A, ou seja, aquelas com sangramento ativo em jato, sangramento ativo em bavação, ou na presença de um vaso visível, essas úlceras vai ser necessária a terapêutica endoscópica imediata. Em relação ao Forrest 2B, primeiramente, que é aquele que apresenta o coágulo aderido, alguns autores colocam que o ideal seria a remoção do coágulo e tratamento endoscópico, se necessário. Uma vez removido esse coágulo, observada a base da úlcera e realizado o tratamento de acordo com a necessidade. Existem casos em que não é possível a remoção do coágulo, então esse paciente deve manter a dose plena de IBP e é discutível a reavaliação posterior, de acordo com a presença ou não de novos episódios de sangramento.
Pacientes com Forrest 2C e 3, eles geralmente têm uma boa evolução com o uso do inibidor de bomba de prótons e geralmente não apresentam necessidade de tratamento endoscópico. Outra complicação temida é a perfuração, geralmente ela apresenta com um quadro clínico de peritonite. A sua tríade clássica é a dor abdominal súbita, a taquicardia e a rigidez abdominal. Ela pode ser uma manifestação inicial da doença ulcerosa péptica, principalmente naqueles pacientes que estão em uso de anti-inflamatório não esteroidal. A principal localização é a parede anterior de bulbo do adenal. É importante saber que o raio-x de abdômen, ele pode, o pneumoperitônio, que vai fazer o diagnóstico da úlcera perfurada, pode estar ausente em até 15% dos pacientes. Já a tomografia de abdômen tem uma sensibilidade em torno de 98%. E nesses casos, na suspeita de uma úlcera péptica perfurada, é uma condição, é uma emergência cirúrgica, né? A endoscopia só vai postergar o tratamento e o atraso diagnóstico para esses pacientes eleva de forma bastante importante a mortalidade. Também é importante aqui trazer para vocês a presença do duplo pilório, que é uma situação que às vezes a gente se depara na prática clínica, na prática endoscópica. O duplo pilório é uma condição na qual geralmente pode ser congênito, é raro, ou secundário ou péptica, é o mais comum, como a gente vê aqui na foto. É uma condição na qual a gente vai observar, então, a presença de um orifício fistuloso que comunica a parede gástrica com a parede do adenal. Geralmente após alguma úlcera gástrica penetrante, geralmente numa região pré-pilórica, fistulizando então para a parede do bulbo do adenal. Aqui na imagem à direita a gente pode ver em A a presença de uma úlcera e após o processo de cicatrização, a trave fibrótica ali, que acabou formando então o duplo pilório. Outra complicação que a gente pode se deparar, um pouco menos frequente, é a estenose, geralmente por obstrução pilório do adenal. Geralmente o paciente vai apresentar um quadro clínico de náuseas e vômitos pós-prandiais. Isso pode estar associado também à perda de peso, plenitude pós-prandial, uma saciedade precoce e muitas vezes dor epigástrica também. A orientação é de realização de biópsias, como vimos, a principal causa das obstruções podem ser tumores malignos, então são realizadas biópsias para descartar a malignidade. E o tratamento clínico conservador, ele pode, ou a utilização dos IBPs e da erradicação da H. pylori, melhorar em alguns pacientes o quadro. O tratamento endoscópico das lesões que não respondem ao tratamento clínico conservador pode ser feito através de dilatação com balão hidrostático, como vemos nessa figura, ou até com o uso de próteses metálicas. O tratamento cirúrgico, geralmente, ele é reservado para aqueles casos em que há ausência de melhora e pode ser realizado através de uma piloroplastia ou através de um desvio do trânsito, uma gastrojejunostomia. Outra situação que cada vez mais a gente se depara no dia a dia, que o endoscopista deve estar ciente, é a úlcera péptica refratária, que é caracterizada por quê? Uma úlcera geralmente comprovada endoscopicamente, maior que 5 milímetros, e que não cicatriza após 8 a 12 semanas de tratamento com IBP. Os estudos atuais mostram que 5 a 10% das úlceras pépticas são refratárias, elas não respondem a esse curso de IBP. Geralmente são pacientes que, apesar de toda a terapia, apresentam sintomas dispépticos persistentes ou recorrentes. E a primeira conduta frente a um caso de uma úlcera péptica de característica refratária é otimizar o uso do IBP. Então, é indicada a terapia antissecretória, geralmente com dose dobrada da utilizada por 6 a 8 semanas, e uma nova reavaliação através de endoscopia. Então, a etiologia é importante, o médico endoscopista estar ciente que, apesar dos IBP, uma das principais causas ainda é a infecção persistente pelo H. pylori. Geralmente, então, além de biópsias que nós vamos realizar dessas úlceras, é importante refazer as biópsias também de pesquisa do H. pylori, porque a gente pode encontrar cepas resistentes e também estar atento para os falsos negativos, aqueles pacientes que têm uso do antibiótico, do bismuto e do inibidor de bombas de prótons. Importante avaliar também se esses pacientes estão em uso
apesar do diagnóstico da úlcera de anti-inflamatórios não esteroidais, do AS. O tabagismo tem um fator importante na formação dessas úlceras pépticas refratárias. Uso de crack, de cocaína, então essas drogas ilícitas também são capazes de inibir o processo cicatricial. Lembrar da síndrome de Zollinger-Ellison, na qual ocorre a presença do gastrinoma, que vai produzir, então, geralmente a gastrina sérica, ela costuma estar acima de 1000, e esses pacientes, então, acabam tendo um mecanismo de formação de hipersecreção ácida. Lembrar que a gente também pode se deparar com úlceras gigantes, que vão ter um maior tempo de cicatrização. As úlceras gigantes são consideradas pelo tamanho gástricas aquelas maiores de 3 centímetros e as duodenais maiores que 2. Lembrar das doenças sistêmicas, é importante fazer o diagnóstico diferencial desses pacientes, ver se apresentam doença de Crohn, de vasculites. As infecções, então a tuberculose, o citomegalovírus, o herpes vírus e a mucormicose. Pacientes com doenças crônicas também tendem a ter alterações de retardo de cicatrização, pacientes estão com doença renal crônica, com uremia, cirrose hepática e diabetes mellitus, pacientes que foram submetidos à radioterapia, e também essas úlceras, às vezes, num primeiro momento, podem ter biópsias negativas e se tratarem de neoplasias malignas, como o linfoma e o adenocarcinoma. Então, em relação à úlcera péptica refratária, é importante, então, a nossa conduta otimizar o uso de IBP, com terapia antissecretória com o dobro da dose utilizada. Também é importante verificar, neste caso, a adesão do paciente à terapia antissecretória. Deve-se repetir a endoscopia, então, em 12 semanas após a terapia com IBP. É orientada a biópsia dos 4 quadrantes, a literatura traz especialmente com pinça jumbo. Repetir a pesquisa de H. pylori. E, naqueles casos em que há infecção persistente por H. pylori, se pensar também na cultura e nos testes de sensibilidade aos antibióticos, para poder guiar o tratamento. Tratar a causa base, e a cirurgia pode estar indicada para alguns casos selecionados. Então, o que eu queria deixar aqui no Take Home Message para vocês seriam as seguintes conclusões. Então, as úlceras pépticas, elas ocorrem pelo desequilíbrio dos fatores de defesa e agressão da mucosa gastroduodenal. Tem como causas principais a infecção pelo H. pylori e o uso de anti-inflamatórios. A avaliação endoscópica tem um papel primordial na diferença de lesões benignas e malignas. As úlceras pépticas duodenais geralmente não necessitam de biópsias. Já as úlceras gástricas, elas devem ser biopsiadas devido à possibilidade de malignidade, mesmo em lesões de aparente aspecto benigno. A pesquisa do H. pylori deve ser sempre realizada na presença de doença ulcerosa péptica, e o uso de anti-inflamatórios deve ser descontinuado. A classificação de Sakita nos ajuda a avaliar o estágio evolutivo das úlceras. A classificação de Forrest avalia o risco de ressangramento e a necessidade de terapêutica endoscópica nos casos de hemorragia digestiva alta. E nos casos de úlcera péptica refratária, devemos otimizar o uso de IBP e investigar outras causas. Tá? Deixar aqui também uma bibliografia, uma recomendação para vocês lerem, se estar se aprofundando mais no assunto. Então, em nome do Gastrocentro, gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.